A vida se tornou muito diferente para quem veio aqui para o Araguaia. Afinal de contas, era gente da cidade, profissionais, estudantes. Esse pessoal teve de aprender a viver na mata, e isso nem foi o pior. Logo, o Exército descobriu que o movimento crescia e se organizava aqui no interior do país, e a caçada começou. A vida seguia para os paulistas, os forasteiros que se infiltravam pelas matas do Araguaia. Isolados, eles recebiam notícias do resto do mundo pelo rádio. Cada casa tinha um rádio, um Transglobe, que era uma espécie, quase era aquilo ali era impecável, é infalível. Onde a gente ouvia Rádio Tirana, Rádio Pequim, Voz da América e BBC. Então a gente acompanhava o que acontecia no mundo. As lideranças do grupo a que pertenciam, o PCdoB, acreditavam que em no máximo 2 anos eles estariam prontos para dar início à tomada de poder. Havia bem pouca presença do Estado por aquelas bandas. Uma área que eu conhecia como ex-governador do Pará também, onde o Estado só entrava para cobrar, não servia nada, o povo abandonado totalmente. Eram os tempos da construção da Transamazônica. Eu me lembro que quando começou a Transamazônica havia as lendas. A Transamazônica foi contada pela população lá como se fosse um novo tempo que estava se abrindo. É tanto que o pessoal via. Eu nunca vi aquelas máquinas que arrebenta a floresta, que cava tanta terra. Aquilo ali parecia uma maldição dos tempos. E havia uma lenda de que quem não atravessasse o Araguaia na década de 70 não atravessaria mais, porque o Araguaia ia virar um grande fogo. E as pessoas não podiam passar mais pelo Araguaia. Apareceu uma previsão do padre Cícero. Em 1971, cerca de 70 pessoas vindas de várias partes do país se dividiam em 3 grupos com um comando central. Havia mais alguns simpatizantes vindos da própria região. O trio que comandava era composto por João Amazonas, Maurício Grabois e Ângelo Arroio. O paraense João Amazonas era militante comunista desde 1935. Morreu aos 90 anos em 2002. No Araguaia, representava o Comando Supremo. Mas eu fico pensando, não matei ninguém, não roubei, não cometi crime nenhum. Afinal de contas, por que eu fui perseguido? Fui perseguido porque encarei as questões que o meu partido defende, do progresso do nosso país, do bem-estar do nosso povo, da soberania da nossa pátria. Maurício Grabois era baiano, foi para o Rio de Janeiro estudar em escola militar e logo se aproximou dos comunistas. No comando da guerrilha, era considerado um estrategista. Jamais voltaria do Araguaia. Morreu fuzilado pelas tropas que o caçaram pelas matas. Ângelo Arroio era o chefe militar do grupo. Líder do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo nos anos 50, foi um dos poucos a escapar da morte naquelas selvas. Ajudado por Zezinho do Araguaia, conseguiu chegar a São Paulo. O que restava da comissão militar propôs a retirada do pessoal que não dava mais para permanecer ali. Mas em 76, num episódio que ficou conhecido como a Chacina da Lapa, ele morreria numa emboscada de agentes da ditadura ao lado de outros dirigentes comunistas. No Araguaia, todos se tratavam pelos codinomes, apelidos que os integrantes recebiam para esconder suas reais identidades. Eu não conhecia ninguém do destacamento A, nem nunca tinha ido lá. Eu conhecia uma casa do destacamento C, não era todo destacamento C. Por quê? Porque eu era a ponte. No caso de levar algum comunicado para o destacamento C, eu é que fazia isso. Então eu fiquei conhecendo apenas uma casa do destacamento C, que era comandado pelo Paulo. Até aí, o governo ainda não tinha conhecimento dessas atividades. Ou será que tinha? Em 70, nós, quando estávamos em Imperatriz, por exemplo, nós assistimos um treinamento das Forças Armadas, anti-guerrilha. Estavam as 3 forças ali presentes. Com as informações que recebeu, o Exército armou a primeira operação de combate, mas tudo indica sem avaliar bem o que iria enfrentar. De início foram destacados para a região soldados que não tinham o mínimo de experiência sequer em combate.
muito menos em combate a um movimento de guerrilha, né? Que a característica é exatamente de ser uma ação irregular, né? Contra, digamos, um exército regular. Logo nos primeiros 3 meses, eu achei estranho, foi um treinamento de tiro noturno. Tiro intenso, treinamento forçado, assim, quase dia e noite e tal. E muito tiro noturno. De repente, eles dizem, vocês vão viajar. Vai em casa, pegam as roupas, despede sua família, mas também não falou para onde. Pegamos a Belém, Brasília, foi seguindo, posava nos distritos rodoviários, acampava e chegamos até Xambioá. Chegando lá na praia mesmo do Rio, que nós fomos informados da missão. Era terrorista, eram comunistas. Naquela época a gente até quase nem entendia muito bem o que era comunismo ou terrorismo. Não sei se é a mesma coisa, né, um do outro. Mas que eram pessoas que estavam contra o governo na época. Por outro lado, os guerrilheiros não tinham armas adequadas para o combate. E era necessário ter uma espingarda, um facão, faca, enxada e essas coisas. Então, as nossas armas, o 38, né, que todo mundo tinha. Eu vi logo que eles não tinham condições de combater com o exército. Eles falavam que era melhor do que o exército em treinamento, em alimentação, em conhecimento de topografia do terreno. Só perdia para o exército em armas, que as armas deles tinham mais, era 12, era espingarda 20, era aqueles fuzil antigo. Eles invadiam as delegacias daquela cidadezinha e assaltavam as armas, sabe? Logo houve as primeiras prisões, uma delas a de José Genuíno, na época Geraldo Cearense. Eu saí de madrugada com o Oswaldão para o mato, para caçar, e dormi no mato. No outro dia de madrugada eu saí para me encontrar com o meu destacamento de noite, aí eu fui preso de manhã cedo. Em 8 de maio de 72, a primeira baixa, e foi do lado do exército. Numa emboscada, morreu o cabo Odílio Cruz Rosa. Com o início dos combates, o líder do PCdoB, João Amazonas, deixou a região. Eram em torno de 750 os militares integrantes da operação, 10 vezes o número de guerrilheiros, jovens soldados embrenhados na floresta dias a fio. A mata fechada, escura, sombria, muito mosquito, os mosquitos lá chamavam tatuquira. Eles entravam dentro da falha da gente, tipo de um carrapato. Você ficava com o corpo todo pigamentado assim de mordida. E cobra também, tinha cobra papagaio. Tinha um mosquito macaco, que era um mosquito grande também. E muito calor, muito suor. De vez em quando também chovia. A alimentação também era péssima. Às vezes a gente matava a caça. Outros comiam broto de palmito. Até que chegava nas clareiras que a gente colocava os painéis. Aí que vinha um helicóptero, um socorro, jogava alimentação de paraquedas pra gente. Teve colega que chegou e ficou sabendo do que ele estava fazendo ali. Então ele caiu em prantos, em choros e que não queria ficar. Acabei ficando no lugar dele. Eu perdi uns 5 quilos. Sempre exausto. Que lá é o seguinte, não é aquilo que você se sente obrigado a se defender, a se ficar sem dormir, a se proteger, a defender os colegas. Que um mínimo de vacilo ali, você é apanhado pelo inimigo e pode ser morto. Ou deixar seu colega também ser morto. As noites escuras pareciam não ter fim. Eu só queria que o dia amanhecesse. Porque o meu maior medo era de levar um tiro no coração, porque é em total escuridão. Você não enxerga um palmo na frente dos seus olhos. Qualquer barulho ali de passarinho, a gente já estava pensando que era eles que estavam se comunicando uma patrulha com a outra para fechar onde a gente estava, o acampamento.